Chique? Muito bom. E hoje nós vamos participar da ceia, né? No meu lado esquerdo aqui tem, né, o suco, tem o pãozinho aqui, para nós tomarmos a ceia. E hoje, eu estou com uma responsabilidade aqui, de compartilhar com você, sobre uma frase, não é? Isso foi escrita num livro, e ela fala sobre assim: quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. Então a minha responsabilidade hoje é compartilhar com você verdades da palavra de Deus, que quem são os bons? Né? Você é uma pessoa boa? Se você se considera uma pessoa boa, essa frase diz para você. Quando o bom, ele não assume o seu papel, quando ele não assume o seu lugar, ele se omite, ele se esconde, o que acontece? Os maus, os que não têm o temor de Deus, assumem os lugares de autoridade. E aí se instala o quê? Se instalam a tirania, o mal. É sobre isso que eu quero, em poucos minutos, trabalhar com você, para nós tomarmos a ceia. Mas vamos orar, né? Vamos orar. Eu creio que o momento da ceia, o momento do milagre, é o momento da bênção. Nós vamos falar sobre o corpo e o sangue do Cordeiro. João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é que trouxe toda a desgraça para a humanidade. O pecado que esmagou Jesus na cruz. Foram o meu pecado, o seu pecado, que trouxeram tanto sofrimento para Jesus. Não foi o diabo que crucificou Jesus. Não foi o diabo que trouxe sofrimento para Jesus. Quem trouxe sofrimento para Jesus foram os nossos pecados. Então, nós precisamos estar livres do pecado e da prática do pecado. Então eu quero orar, em nome de Jesus. Aquele que começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, há de ser aperfeiçoada, vai completar essa obra, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, para que enquanto essa transmissão estiver sendo feita, já cantamos, já oferecemos as nossas ofertas, vamos tomar a ceia, que enquanto isso acontece, o Senhor possa estar trabalhando em cada lar, abençoando, abrindo portas, curando, alegrando, ungindo, levantando, consolando, que a interatividade, Senhor, celestial, possa estar entre nós e através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, e você que está na sua casa, diga amém. Recebo esta oração. E aqui está o texto, Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9, são 21 versículos. Antes de ler aqui alguns deles, eu quero contar para você a história, para você entender do que se passa, né? E eu vou pedir aqui alguém pode trazer uma água para mim? Eu vou contar uma história aqui, minha garganta deve ficar seca. Olha só, no capítulo 7 e 8 de Juízes, é a história de Gideão. Não sei se vocês lembram da história de Gideão. O povo de Deus estava sendo ameaçado, não é?
e Deus levanta uma liderança, Gideão. Por isso que tem os 300 gideonitas. Tinha mais de quase 40 mil soldados. Foi passada uma peneira neles, dessa peneira restaram 300. E através dos 300, o que aconteceu? Eles foram instruídos sobre os cântaros, sobre as tochas, e eles trouxeram grande vitória para todo Israel. E Gideão, ele tinha recebido um novo nome, Jerubbaal. E Jerubbaal, que é Gideão, ele governou Israel pelos 40 anos subsequentes. E Jerubbaal teve 70 filhos. Não era fraco o homem não, viu? 70 filhos. E um deles se chamava Abimeleque. E o último se chamava Jotão. E a história que nós vamos ler chama-se a parábola de Jotão. O que aconteceu? Você vai ler, você vai se interessar pela história. Abimeleque, ele se levantou contra os seus irmãos. Ele queria ser rei, mas ele tinha 70 candidatos à sua frente. O que ele fez? Ele alugou, ele comprou bandidos, a Bíblia chama de homens ociosos, bandidos, e ele assassinou toda a linhagem do seu pai. 70. E sobraram. Muito obrigado. Quem escapou foi Jotão. Ficou com medo, se escondeu. E é aí que eu quero ler para você. Que Abimeleque, ele queria reinar, governar. Por que ele queria governar? Porque não aparecia voluntários. Não aparecia quem quisesse governar. E como não aparecia pessoas dispostas, Abimeleque falou, agora é minha vez. Eu acredito que o governo do meu pai, o sistema de governo do meu pai, que era Jerubbaal, que era Gideão, não funcionou. Eu vou ter um governo diferente. E aí, Jotão conta essa parábola que eu vou ler para você. Aqui em Juízes capítulo 9, verso 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles, ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si, e disseram à oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário,
sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai e mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha. Eu vou parar por aqui, depois a sua curiosidade vai levar você a ler do verso 1 ao 21. Então, quando os bons se omitem, você veja que as 3 árvores frutíferas, elas se omitiram. As 3 árvores, elas representam a igreja, o povo de Deus. Eu quero dizer algo para nós aqui, muito sério. O reino de Deus, que eu tenho falado já há algumas semanas, alguns meses, eu quero dizer aqui para todos nós, o reino de Deus não é um lugar de omissão. Não é um lugar para se omitir, se esconder. O reino de Deus é um lugar de se posicionar. Vamos voltar aqui à nossa ceia. Por que nós vamos tomar a ceia no século 21? Em dia 4 de outubro de 2020. Porque houve um dia em que um homem chamado Jesus Cristo não se omitiu à sua responsabilidade. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Queridos, a nossa sociedade hoje, quem governa a sociedade? Existe o grupo do ódio, as tensões políticas, as tensões querendo poder. Por quê? Por causa da grande omissão dos bons. Quando os bons se omitem, os maus, os perversos, os que não têm temor, os que não têm respeito, eles assumem o poder. Pode passar o segundo slide, irmão. Então, esse texto nos convida a uma reflexão. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade como voz profética em nossa nação? No contexto das mudanças sociais e políticas e econômicas. O que você tem falado? O que você tem escrito nos seus posts? O que você tem comentado e curtido através das suas redes sociais? Você tem atacado o governo Bolsonaro? Você tem defendido o governo Bolsonaro? Agora nós estamos aqui com as eleições, novas eleições. O que você vai fazer? Você vai se omitir novamente? Ou você vai se posicionar? Quando você rasga o seu voto, quando você anula o seu voto, você está sendo como essas árvores aqui. Quando você diz assim: eu não vou votar porque política para mim não funciona. Isso eu estou dando um exemplo sobre a política. Pode passar outro slide, irmão. Nós não somos um partido político e nem queremos ser, mas queremos e precisamos servir e abençoar a nossa pátria, pois somos aquilo que Deus falou que nós somos, o sal da terra e a luz do mundo.
Jesus, lá em Mateus capítulo 5, no verso 14, 13 e 14, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Pode passar o próximo slide. A primeira lição que nós vamos ver aqui, quando os bons se omitem, pode passar. Nós vimos o que no texto? Um convite e uma desculpa. Um convite e uma desculpa. Todos estavam ocupados. Se você mora num prédio de condomínio, alguém chega para você: olha, você não quer concorrer a síndico? Você não quer concorrer a ser representante de sociedade de amigos de bairros? O que um crente pensa? Eu? Deixar o culto? Deixar a reunião de oração da terça-feira para ir na reunião de condomínio? Eu? Não, isso não é para mim não. Queridos, é por isso que a crueldade, que a maldade prospera. Porque a igreja, ao longo da história, ela se omite ao convite que lhe é feito. Todos estavam ocupados. É a grande ironia da parábola. A oliveira, a videira e a figueira, produzindo seus frutos, cuidando dos seus próprios interesses. O que aconteceu? Pode passar o próximo slide, por favor. A desculpa, ela abriu o caminho para quem? A desculpa abriu o caminho para o espinheiro. É fácil. Você vai notar que quem causa grandes problemas na sociedade é quem está no poder, ferindo as pessoas com seus espinhos. Geralmente o espinheiro, e na maioria das vezes, não tem temor de Deus, não segue um padrão de justiça, não tem respeito pelos mais velhos. E o espinheiro, ele quer impor e colocar o que? Suas ideias, e o fogo da destruição se alastra quando os bons se omitem. Pode passar o próximo slide. Eu não quero falar só sobre reuniões políticas ou reuniões de condomínio, mas vamos lá. Dentro de casa, aí na sua casa, quando o pai ou a mãe se omite, vamos aqui, você tem um filho, pode ser menina ou menino, não importa. Na gestação você fala: nossa, vai nascer o meu filho, a minha filhinha. Você prepara o quarto, você compra roupa, e essa criança vai crescendo, vai para a escola, chega aos 15 anos, aos 16 anos, e aí chega a hora de esse filho fazer uma escolha na vida, uma escolha de caráter de relacionamento emocional. E ela começa, ou ele começa a gostar de um namorado ou de uma namorada. Quantos de vocês se preocuparam ou foram querer saber quem seu filho está apaixonado, por quem que seu filho ou sua filha estão apaixonados? Eu ouço de pais assim: ah não, saiu o líder da igreja, né, o líder dos jovens é que vai me ajudar. Então a omissão começa dentro de casa, quando
o professor manda um trabalho para ser feito, de pesquisa. A hora dos pais exercerem a sua autoridade, de ajudar os seus filhos, eles se omitem. Quando os seus filhos chegam em casa com uma dúvida sobre sexo, sobre essa questão de gênero, e você que é pai ou mãe, se omitem, não vão atrás. Quem é que vai ensinar os seus filhos? A frase está aí: quando os bons se omitem, os maus assumem. Aí o seu filho ou sua filha vão começar a ouvir aquele conselho que você nunca daria, mas como você se omitiu, seus filhos estão ouvindo. Lá na escola, professores se omitem, alunos, e a omissão continua. A omissão chega no trabalho, a omissão chega no trânsito, a omissão chega na sociedade. Como um todo, as desculpas para não assumir o papel da igreja. Então hoje, essa palavra é uma palavra de chamada, de atenção, para eu e você. Nós somos ensinados na Bíblia, temos os valores eternos, conhecemos o caráter de Deus, conhecemos o coração de Deus, conhecemos os valores de Deus para a família, para o trabalho. Por que eu e você vamos nos omitir? Não podemos ficar escondidos, queridos. A sociedade é aí fora. E não é só entregando um folhetinho, ou fazendo orações que você não está se omitindo. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que nos posicionar, nós temos que nos levantar, nós temos que ser luz e sal dessa terra. Olha só o exemplo de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, não sei se é 6 ou 9, mas é entre esses dois capítulos, diz assim que Isaías teve uma visão da glória de Deus, da santidade de Deus e dos problemas da sociedade. E aí o Senhor falou assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, como um representante nosso da igreja, ele disse: eis-me aqui, estou aqui, envia-me a mim. Sabe, queridos, como pai, eu tenho 3 filhos, eu procurei não me omitir. Eu lembro que teve a escola, né, o colegial, foi fazer um encerramento do ano, numa casa de shows aqui perto de Itu. Sabe, essas casas de shows noturnas? A escola alugou aquele espaço e iria fazer a festa de encerramento. Eu poderia, com a mão de ferro, falar: vocês não vão, acabou, não deixo. Mas eu aprendi que o pai e a mãe precisam trabalhar com aquele puxa e solta, né? O que é puxa e solta? Você solta, mas puxa. Você puxa, mas solta. Então o filho nunca vai saber se você está puxando ou está soltando. Ele sempre vai estar no seu controle. E eu falei para eles assim: tá bom, o pai vai levar vocês. Meus irmãos, eu tive que ficar acordado, de madrugada. A festa começava depois da meia-noite, eu já estava dormindo, com os olhos abertos. Mas eu pensei assim: eu não vou me omitir. Não vai ser um estranho que vai levar meu filho, não vai ser o táxi, não vai ser o amiguinho, vai ser o pai. Fui levar e fui buscar. Isso foi um exemplo.
Hoje meus filhos têm mais de 30 anos. Mas quando surgiu o primeiro assunto sobre sexo, o que vai fazer? A professora tem que ensinar, o professor tem que ensinar, o amigo da esquina vai ter que... Não! O pai e a mãe têm que ensinar, falar sobre esse assunto, sobre os valores, sobre família, sobre levar a sério um namoro, um noivado, um casamento, a importância de pagar uma conta, a importância de economizar dentro de casa. A omissão não acontece só na política, ela começa dentro de casa. E a igreja, que deveria resplandecer como luzeiro, ela está o quê? Ela está dentro dos templos. Elas estão presas nas lives, não falam nada, estão aí buscando não sei o quê. E Jesus disse para os seus discípulos, quando a multidão estava com fome: dai-lhes vós de comer. Enquanto eu e você não nos levantarmos como pessoas disponíveis para o reino de Deus, esses youtubers e influencers que tem hoje na mídia, é que estão no ouvido dos seus filhos, das suas filhas, falando ali o que eles devem pensar, falar, consumir. É isso que eu quero falar para você hoje. A omissão não pode fazer parte do reino de Deus. Você precisa ter voz. Não tem problema do seu filho ou a sua filha ouvir professor, amigo, mas eles precisam saber qual é a tua posição, qual é a tua voz. Sabe o que eu recebo hoje de fruto? Os meus filhos muitas vezes falam: pai, eu fui convidado para tal coisa, mas eu sabia que isso não ia te agradar, eu não aceitei. Eu nem sabia, nem precisei falar nada, mas como lá atrás, nós sempre fomos parceiros, nunca foi uma omissão, nem minha e nem da Eliane. Então meus filhos fazem escolhas pautadas no caráter, na verdade, na justiça. Nunca vi meus filhos envolvidos com coisas enroladas, roubo, trapaça. A igreja, ela não pode estar enfurnada em suas reuniõezinhas, infundadas, achando que vai ter um teletransporte daqui para o céu, vai ter uma vida aqui, uma vida de justiça. Nossos filhos vão nascer, crescer e envelhecer. Como que será isso? Ou você está achando que quando eles se batizarem eles vão para o céu? Eles vão viver aqui, vão trabalhar nas empresas, nos bancos, nos cartórios. E se não houver disponibilidade, eles estarão sendo governados pelos maus, pelos espinheiros. Eu fui buscar a raiz do meu nome, José. José significa ramo frutífero. E a Bíblia fala que o ramo, ele estende seus ramos pelo muro, as aves, os passarinhos fazem ninhos. E eu disse assim para mim: Senhor, eu quero que o meu nome, que a minha vida resplandeça o que é o meu nome, um ramo frutífero. Então, debaixo da minha sombra, da minha vida, tem os filhos, tem os netos, tem pessoas que trabalham comigo, recebem, porque eu não quero ser um omisso. Se eu estou diante dessa prática nossa aqui, da ceia, é porque Jesus Cristo não se omitiu. É porque teve um discípulo lá, aqueles discípulos que não se omitiram, eles levaram uma mensagem, eles pagaram um preço. Nasceu a igreja, nasceram os discípulos, nasceu a pregação, o evangelho chegou aqui na América do Sul, o evangelho chegou no Brasil,
Rio, o Evangelho chegou no estado de São Paulo, e o Evangelho está aqui em Sorocaba, e nós podemos tomar, mas se eu e você nos omitirmos hoje, isso morre. Morre, acaba, mas nós não podemos fazer isso. Não se omita, igreja, comunidade da graça. Pode passar o próximo slide, querido. Quando a omissão acontece, o resultado é o surgimento do espinheiro, trazendo consigo dores e sofrimento. Pode passar. Pode passar também. A sombra das árvores é bênção. E eu quero encerrar aqui com uma metáfora. Você é uma árvore. E você tem uma sombra. E a sombra das árvores é bênção. Seus filhos têm que ser abençoados pela sua sombra. Onde você trabalha, se você é funcionário, o seu patrão deve ser abençoado com a sua sombra. E onde, se você trabalha lá e você é o patrão, todos os que trabalham com você devem ser abençoados com a sua sombra. O reino de Deus não é um lugar de omissão. Não se omita. Porque quando a igreja, ela se omite, o reino das trevas é o que prevalece. O Brasil é um dos poucos países que ainda fica discutindo sobre aborto. A legalidade do aborto. Por quê? Porque a igreja está escondida. A igreja está envolvida com os partidos políticos. E ainda fica essa discussão tola. Mas se a igreja fosse uma árvore, não se omitisse esse assunto de aborto, de coisas horrendas, já deveria ter sido exterminado da nossa sociedade. É isso que eu quero falar para você. Não haveria mais racismo, não haveria mais o ódio, não haveria mais o preconceito, porque a sombra da igreja estaria abençoando a nossa sociedade. Seríamos uma voz profética. Não é profetizando o casamento dos outros, isso não é profecia. Mas profetizando a palavra de Deus, a bênção, o evangelho. É isto que a igreja precisa aprender. A sombra das árvores é bênção. Eu e você fomos chamados para abençoar. E para abençoar, você não pode se omitir. Mãe, quem tem que falar sobre sexo com a sua filha é você. Pai, você que tem que falar sobre sexo com o seu filho. O tempo de namoro, para casamento, não largar os filhos. Ah, mas esse mundo está tão perverso. E se você não fizer nada, vai continuar mais perverso ainda. Não se omita. Aprenda a fazer lição de casa, aprenda a acompanhar seus filhos. Leva-os no primeiro dia de trabalho, no primeiro dia de escola. Acompanha. A igreja, ela é uma árvore, e ela foi simbolizada pelo Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está preso a mim produz muito fruto. Nós podemos cooperar com a implantação do reino de Deus, que já está em nós e entre nós. Que esta ceia seja uma ceia do despertamento. Levante mais cedo, vai dormir um pouco mais tarde, mas não se omita. Espere seu filho chegar da faculdade, espere sua filha chegar, conversa com eles, conversa com seu cônjuge,
Participe da vida, dê sua opinião. Diga assim, vamos falar aqui da palavra de Deus. Essa sociedade vai começar a brilhar como um luzeiro, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Estamos aqui na época da eleição. Não são os políticos que vão mudar a nossa sociedade. É a igreja. O reino de Deus não é um lugar de você se omitir. Eu conto com você para abençoar a nossa cidade. E não é só ficar fazendo vigília. Eu gosto das vigílias, das orações, mas é uma parte. É uma parte. A gente vai fazer a vigília, a gente dobra os joelhos, a gente vai de madrugada, a gente se dobra, mas quando a gente se levanta preparados, arrojados, dispostos a não se omitir e a falar a verdade. Deixa eu dar um testemunho aqui. Terça-feira passada, lá na empresa, nós oramos pelos aniversariantes. Eu trouxe uma palavra sobre intensidade. E dentro daqueles quase 80 funcionários, tinha uma colaboradora lá, que estava com um desafio para comprar casa. E aquela palavra mexeu com ela. E ela falou, eu não vou ficar apática. Eu vou pegar a palavra do seu José e eu vou transformar em trabalho. E ela está começando a fazer pão caseiro. E ela trouxe o pão lá para mim, como presente, falou, olha, isso aqui a primeira fornada de pão. Eu vou comprar minha casa com esses pães. Peguei aquele pão com muito entusiasmo. Orei por aquela pessoa, abençoei ela e disse para ela que a casa dela está mais próxima do que nunca. Sabe por quê? Porque eu sou uma sombra que abençoa. Eu não posso me omitir. Eu sou uma voz. Eu sou uma voz profética. Eu posso abençoar meu vizinho, eu posso abençoar um mecânico, eu posso abençoar o padeiro, eu posso abençoar a quem me vende no supermercado, eu posso abençoar quem trabalha comigo na minha casa, na minha indústria, porque eu não posso me omitir. O reino de Deus não é um lugar de omissão, aproveite as oportunidades. Amém? E é nesse espírito que nós vamos tomar a ceia. O reino de Deus não é um lugar de omissão, mas é um lugar de prontidão. Prontidão. Que sejamos como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você possa dar essa mesma resposta. Na sua casa, no seu trabalho, na esfera dos seus relacionamentos, nos grupos de WhatsApp que você participa, seja uma sombra de bênção. Para quem quer que viva com você, melhore a vida das pessoas, melhore. Amém? Tem tantas ideias aqui na cabeça desse pastor. Tantas ideias. Se você conhece um engraxate, dê uma escova nova para ele, fala assim, olha, essa escova vai melhorar seu trabalho. Se você conhece uma costureira, dê um dedal novo para ela. Isso que vai proteger seu dedo. Se você conhece um mecânico, dá uma chave de roda melhor para ele. Dá um alicate para o eletricista.
Se você conhece um pedreiro, dá uma colher nova para ele. E diga, essa colher aqui vai ajudar você a melhorar seu trabalho. Se você conhece um professor, dê um livro para ele, novo. Financie um óculos novo para ele, se ele usa óculos. E diga, isso aqui é para melhorar você. Se você conhece pessoas nas mais diversas profissões, tenho certeza que você vai encontrar uma maneira de motivar. E aí eu disse para essa funcionária, olha, pode contar quantos funcionários tiver aqui no escritório, eu estou encomendando um pão para cada um. Vou melhorar a sua vida. Nós podemos melhorar a vida das pessoas. Com um gesto, com uma palavra, com companheirismo, que nós somos a igreja. Somos a igreja. Jesus disse, eu edificarei. Eu vou levantar um grupo de pessoas. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde Jesus colocava o pé, o diabo tinha que ir embora. Assim tem que ser com você. Onde você colocar a planta dos teus pés, a falta de paz vai embora, as intrigas desaparecem, porque você está lá. Você é o espírito da paz. Você é o promotor da paz. É isso que eu tentei falar para você. Não se omita. Você é a luz do mundo e o sal da terra. Melhore a vida de quem mora com você. Melhore a vida de quem convive com você. Esse é o seu papel, esse é o meu papel. Não torne a vida das pessoas mais tristes, mais espinhosas. Não critique, não condene. Estenda a sua mão, porque nós somos do reino de Deus. Nós somos árvores que vão abençoar essa nação. Em nome de Jesus. Essa é uma palavra que confronta. Talvez você esteja saindo de muitos espinhos da sua vida. E você está um pouco amargo, um pouco azedo na sua vida. Peça perdão. Peça para o Espírito Santo adoçar você com a presença dEle. Vamos orar? Diga assim comigo, Senhor. Diga assim comigo, Senhor. Eu quero ser uma sombra de bênçãos. Diga assim comigo, eu quero melhorar a vida de quem mora comigo, quem convive comigo, quem estuda comigo, quem trabalha comigo. E levante a sua mão direita e fala, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Quero chamar o Ronaldo aqui para me ajudar. Eis-me aqui, Eu irei, Senhor. eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, que disposto estou. Levarei tua glória às nações. Aí na sua casa, cante um para o outro. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Envia-me a mim, Envia-me a mim, que disposto estou. Levarei tua glória às nações.
pão significa o corpo do Senhor Jesus. Jesus não deu bola fora. Jesus não pulou fora da briga. Ele diz: eis-me aqui, no rolo do livro está escrito sobre mim. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, meu Pai. Por isso que a gente tem a ceia hoje. E quando eu e você comemos esta ceia, você também não vai dar bola fora. Você não vai pular fora do barco. E o barco não vai afundar porque o Senhor está com vocês. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esse pão. Levante o pão na sua casa. Pai, eu consagro o pão que está em todas as casas, Pai. Todas as casas, todos os irmãos, sejam abençoados. Este é o pão que nos posiciona. Não somos omissos, não estamos nos escondendo. Eis-nos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos partilhar. Entregue para sua família aí, se você está com a sua família, para nós pegarmos aqui. Espere aí, não coma ainda. Vamos comer juntos aqui. Glória a Deus. Aê, glória a Deus. Levante comigo a sua partícula de pão e diga assim comigo: é no nome de Jesus, é pela graça de Deus que eu tomo este pão. Não mereço, mas por causa do sangue de Jesus eu posso participar. E esta ceia é a ceia de um levantar da igreja para ser a sal da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus, amém. Vamos comer dele todos, amados. Após comer, o Senhor Jesus tomou o cálice, e ele olhou para o cálice, ele falou assim: este é o cálice de uma nova aliança, um novo contrato, um novo concerto. Eu lamento quem valoriza muito as coisas do Antigo Testamento. Mas eu quero dizer uma coisa: não deu certo. Não deu certo. Por isso que Jesus veio. O que eu faço com as histórias? Fica com os valores. Fica com os princípios. Mas não tente chamar o Deus de Abraão. É Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele não trabalha mais com figuras, ele trabalha com a igreja. A igreja é a representante oficial de Jesus Cristo aqui na terra. Por isso nós fazemos parte de um corpo. E isso aqui é a nova aliança neste corpo, onde cada um tem sua importância em alto grau. Ninguém tem menos grau. Ninguém é mais ungido. É Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém? Consagramos, Pai. Te louvamos, Pai. E com reverência tomamos, não merecemos. Vamos ainda falhar, mas estará lá o teu sangue para nos ajudar. Usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode pegar o cálice agora, tomar com a sua família. Isso, pode tomar na sua casa. Cante. Eu irei, Senhor, eis-me aqui. Eu irei, Senhor, envia-me a mim. Que disposto estou, levarei tua glória às nações. Eis-me aqui, eu irei, Senhor. Eis-me aqui, Eu irei, Senhor, envia-me a mim. Por quê? Te disposto estou, levarei tua glória às nações. Amém? Estou aqui com Ronaldo, Davi, Felipe, Douglas, Ageu. O que eu vou dizer para eles, estou dizendo para você. O desafio é melhorar a vida de alguém essa semana. Certo? Como é que eu melhoro a vida de alguém? Servindo. Que mais? Sendo luz. Que mais? Chamando para o jantar. Vai melhorar a minha vida, filho? Douglinhas, o que é melhorar a vida de alguém? Ajudando. Ageu, o que é melhorar a vida de alguém? Como? Contribuindo com alguém que precisa. Essa equipe sabe, hein? Então vamos aqui, ó. Como é que a gente melhora a vida de alguém? Já começa com um sorriso. Um bom dia bem dado. E começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa. Quando você já acorda de manhã perguntando da chave para sua esposa, para o pai. Eu já ouvi isso. Bom dia para você também, marido. Não é isso? Nós podemos melhorar a vida de alguém já dando um sorriso de bom dia. Não podemos chegar cobrando. Agora aqui, vamos mais a fundo, né? Se você conhece alguém, por exemplo, um cabeleireiro, compra para ele a melhor tesoura. E o dia que você for lá, você fala, ó, trouxe isso aqui para você, ó. Você está melhorando ele, o trabalho dele. O padeiro, o mecânico, quem trabalha na sua casa, por exemplo, dá um chinelo novo, dá um avental novo. Nós podemos melhorar a vida das pessoas. Uma boa palavra. Enfim, podemos melhorar a vida de muita gente ao nosso redor. Amém? Vamos ficar por aqui, né, queridos? Quero melhorar a sua vida.
terminando aqui logo para você tomar o seu lanche aí com a sua família. Fica esse desafio para todos nós, da comunidade da graça. Vamos melhorar a vida de quem convive conosco e de quem nós nos relacionamos. Amo você. Deus abençoe sua vida, sua casa. E esta semana, em nome de Jesus, um abraço para vocês.